Tá pensando. Começou. Pessoal, então, formalmente agora, boa noite a todos. Falando de legislação social e previdenciária, é o nome da nossa disciplina. Espero que estejam todos bem e entendendo que os assuntos que vêm sendo tratados aqui nessa disciplina, tendo em vista que ela é de suma importância para o dia a dia de vocês, tanto enquanto futuros administradores, enquanto cidadãos, e também a, quem sabe, futuros proprietários aí, futuros empresários que precisam ter essas noções aí de direito do trabalho, que são bem importantes no dia a dia empresarial. Alguns que não se aplica, muita coisa eu acredito que se confunda com o que vocês têm na disciplina de RH, né, tem sobre um enfoque um pouco diferente, mas vocês têm alguma coisa de direito do trabalho aí na disciplina de RH. Então, é só um olhar jurídico para essas questões aí trabalhistas. Na aula passada, só fazendo um feedback rápido, nós falamos lá sobre as funções e finalidades do direito do trabalho, sobre as funções e finalidades, então, do direito do trabalho, falando sobre alguns princípios que norteiam toda essa área do direito, envolvendo princípio indubio pro réu, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, enfim, todos aqueles princípios lá que vocês conhecem. Depois nós fizemos a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, que são duas situações totalmente distintas e que também precisam ser de conhecimento de vocês. E também nós falamos quais são as características da relação de emprego, ou seja, quais são todas as características que necessariamente deverão estar presentes para que seja caracterizada uma relação de emprego, tá? Então, são assuntos bem peculiares, bem pontuais dentro do direito do trabalho, porque vocês precisam saber, primeira coisa, quando existe essa dúvida, a primeira coisa é saber se nós estamos diante de uma relação de emprego ou estamos diante de uma relação de trabalho, tá? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos saber. Por isso que eu coloquei todas aquelas características para vocês, e aquilo lá eu quero que vocês gravem, eu quero que vocês tenham em mente, e que vocês deem uma lida, e se tiverem dúvida, me perguntem, porque é o mais importante que tem vocês saberem se vocês estão diante de uma relação de emprego ou diante de uma relação de trabalho, porque os direitos trabalhistas são totalmente diferentes quando você está diante de uma ou diante de outra, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, para que não haja confusão aí na cabecinha de vocês com relação a isso. Hoje, então, gente, nós vamos tratar de um assunto também importante. Daqui a pouco vocês vão dizer, professora, mas tudo é importante. Sim, tudo é importante, e eu diria para vocês que essa disciplina, ela é fascinante, porque uma coisa leva a outra, e realmente a aplicabilidade desses conteúdos aqui no dia a dia, ela realmente ocorre sempre, todos os dias. Então, por isso que é importante que vocês consigam entender e que vocês consigam ter essa noção certinha do que é cada instituto dentro do direito do trabalho. Então, a gente acaba trabalhando em blocos. Hoje nós trabalharemos o bloco da jornada de trabalho, do repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado. E isso aqui são todos assuntos que vocês já conhecem. Eu vou ter que falar mais devagar, tá, gente? Porque hoje tá difícil. O Covid ainda não me largou, tá? Só para constar. Fica um passo atrás do computador, aí usem máscara para assistir a aula, que eu acho que é importante para vocês. Então, o que eu digo para vocês, assim, é que o repouso semanal remunerado é um assunto que todas as pessoas que trabalham, vivem numa relação de emprego, têm esse direito. Todas as pessoas que trabalham, elas precisam saber qual é o período que elas estão à disposição dessa empresa.
para saber como que funciona essa questão dos direitos trabalhistas. Então, esse bloco ele é bem importante e nós precisamos trabalhar de forma paralela com a lei antiga, que ficou em vigor até 2017, e com a reforma trabalhista depois, justamente para que vocês entendam, porque creio eu que todos vocês já conheciam os direitos trabalhistas, mesmo superficialmente, antes dessa mudança legislativa. Então, muita coisa mudou com a reforma trabalhista, muita coisa ainda não foi aplicada na prática, tem muita coisa que mudou e realmente não está sendo aplicado na prática, os tribunais não têm acolhido essas mudanças. Existem muitas ações sendo tramitadas lá no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, para mudar algumas coisas, porque com a reforma trabalhista, percebeu-se, e isso eu quero que vocês tenham em mente, é um assunto antes de a gente entrar propriamente dito nos tópicos aqui da aula, porque eu acho que é muito importante essa troca de experiências. Tá? Lá eu leio e é isso. E na prática não é isso que acontece. Cada caso vai ter uma peculiaridade diferente, cada caso vai ter uma vírgula diferente, então nem sempre, ou eu diria nunca, 2 mais 2 será 4 do direito. Né? Então, tem muita coisa que precisa ser comunicada, conversada entre nós, justamente para vocês entenderem que, e nessa disciplina a gente consegue jogar a prática junto com essa teoria aqui, por isso que ela se torna ainda mais interessante, porque a gente consegue fazer mesclar, né, a teoria com a prática. Na questão da jornada de trabalho, o conceito ele não mudou, né, se nós pegarmos o conceito que eu trago para vocês, é Maurício Godinho Delgado aqui, que ele é uma doutrina de 2008, então é anterior à reforma, mas não mudou, porque mudou algumas coisas relacionadas a período rotina e essas coisas que mudaram no tópico jornada de trabalho, tá? Então, a gente vai falando sobre isso no decorrer, aí se alguém já leu o conteúdo antes, vai ver que tem algumas observações ali. Então, às vezes, você se pergunta, mas professora, por que eu tenho que falar como era e como é hoje? E talvez muitos de vocês já conheciam os direitos antes e precisam saber dessa mudança. E a reforma trabalhista, ela trouxe muita coisa, assim, que acabou inibindo o trabalhador de entrar com ações. Um exemplo é a questão das custas processuais. Anteriormente à reforma, as custas do processo, elas não eram pagas pelo trabalhador, porque ele era considerado a parte hipossuficiente e, de regra, não pagava custas. Com a reforma, surgiu essa questão de que agora sim são cobradas custas do trabalhador, se ele tiver condições e tudo mais de pagar, se ele perder essa ação. Então, acaba inibindo, o trabalhador, se ele não tinha nada a perder, ele acabava entrando no processo, de qualquer forma, não ia perder nada, não ia ganhar nada. Poderia não perder nada, né, ou não ganhar nada. Com essa questão da reforma, surgiu a possibilidade de ter que pagar, perdeu, tem que pagar. E aí, então, acabou que diminuiu um pouco a incidência de ações trabalhistas, né? Por um lado, isso é bom, e aí eu coloco os dois lados. Por um lado, isso é bom, porque às vezes ingressava com ações contra empresas que não tinham sequer fundamento forte, fundamento legal. Entrava com ação por entrar, porque não vou perder nada, então pega e entra com ação. Já, pelo outro lado, muitos trabalhadores acabam não entrando com ação porque ficam com medo de perder alguma coisa. Então, tem os dois lados da mesma moeda, né? Que para algumas pessoas é interessante e para outros não. O fato é que o número de ações trabalhistas realmente diminuiu. Com a reforma, percebe-se que houve uma flexibilização em muita coisa. Muita coisa era engessada, era daquele jeito e não poderia ser feito diferente. Então, isso mudou também. Deu um pouquinho mais, uma liberdade um pouquinho mais ampla para que as pessoas pudessem buscar os seus direitos na justiça, tá? Então, tem vários pontos aí que foram alterados e que precisam ser comentados. Ok, então, depois de feito esse apanhado geral, essas noções gerais aí sobre a reforma,
Eu quero dizer para vocês que, e isso nós falamos, eu acho, aqui na primeira aula lá da outra disciplina do semestre passado, quero que vocês me ajudem aí. Vamos ver quem vai poder me ajudar. Todos vão poder, porque já estão com material, né? Mas vamos lá ver se vocês sabiam disso, se vocês viram pelo material. Quantas horas diárias são permitidas de trabalho? 8 horas. Isso aí. Obrigada pela contribuição. 8 horas diárias e 44 semanais. Exatamente. Então, isso já é algo que vem se consolidando desde 1934 nas constituições brasileiras. Aí no material para vocês. 1988, na Constituição, que é a Constituição atual, que nós temos em vigor hoje, eu sempre falo para vocês que 88 é um ano lindo, maravilhoso, né? Então, na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, manteve-se a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, lá no inciso 13. E no inciso 14, fala em jornada de 6 horas de trabalho, quando for em turno ininterrupto de revezamento. Então, 8 horas diárias, 44 semanais. É isso que vocês precisam ter em mente, tá? Esses dois números aí que se relacionam com relação às horas permitidas que o trabalhador trabalha. A reforma trabalhista, gente, e aí é fácil de vocês gravarem a data, mas também não sei por que vocês gravariam, que não vai mudar nada na vida de vocês, né? Saber a data da reforma trabalhista. Mas é 11/11 de 2017, foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista, e trouxe algumas alterações que nós vamos comentar com relação à jornada de trabalho. Então, professora, mas é só isso que alterou? Não. É só isso que alterou com relação à jornada de trabalho. Com relação a outros assuntos, também houve alterações, e que serão comentadas nos blocos daqueles assuntos. Aqui eu trouxe as alterações relacionadas à jornada de trabalho, para que vocês se familiarizem com isso. Ok, então, o que é jornada de trabalho? Quem pode me ajudar aí? Quem já leu o material ou já sabe me dizer o que é jornada de trabalho, para o direito de trabalho? Quem vai ligar o telefone? É o tempo que o funcionário se dispõe ao seu empregador, a empresa que está trabalhando. Isso. Mais alguém? Então, é isso mesmo, gente. A palavra-chave aí que vocês precisam gravar é disposição. Dispor, dispõe, disposição. Então, tá ali no conceito de vocês, que eu coloquei ali para vocês, do Maurício Godinho Delgado. Jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. Desse modo, a medida principal do tempo diário de disponibilidade do obreiro em face de seu empregador como resultado do cumprimento do contrato de trabalho que os vincula. Então, é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. E quando que é esse tempo, gente? Esse tempo ele não engloba somente aquele período em que o trabalhador está efetivamente ali prestando trabalho, prestando serviço, mas que eu coloquei para vocês lembrar desses repousos, que nós vamos falar do repouso semanal remunerado, e também aquele momento que a pessoa está recebendo para estar em casa, que é o repouso semanal remunerado, também faz parte da jornada de trabalho, tá? Mas a jornada efetivamente trabalhada é o tempo que a pessoa fica à disposição. E quando eu falo em tempo à disposição, eu pergunto para vocês o seguinte: alguém de vocês aí trabalha e utiliza o celular da empresa quando vai para casa? Fica com o celular da empresa quando vai para casa? Tem alguém aí que acontece isso? Ninguém? Não, prof, eu não. Ninguém de vocês fica com o celular da empresa? Telefone? Qualquer telefone celular tem que ser, né? Para levar para casa. Ai, cara.
Tatiane, ligou o microfone, vai falar. Às vezes no meio-dia, prof. Mas assim, tipo, de passar a noite com ele, não. Mas às vezes meio-dia, quando tem muita coisa que tem que responder, como sou eu que cuido da parte do, assim, WhatsApp, Face, essas coisas. Vocês têm muita gente pedindo alguma coisa, aí eu tenho que trazer. Uhum, na hora do meio-dia. Eu trago porque senão à tarde, às vezes tem gente para atender na loja também, então acaba atrapalhando. Às vezes daí não dá tempo, né? Porque tem que atender quem está na loja primeiro, e daí às vezes acaba ficando sem responder o pessoal do celular. Entendi. Aí, para não acontecer de ficar alguém sem ser respondido, eu trago de meio-dia. Quando é no horário de almoço ainda. Entendi. Uhum. Isso é doação. Mas realmente, eu pergunto para. Aqui, a Aline chegou agora. Bem-vinda, Aline. Eu pergunto isso porque às vezes, gente, acontece, talvez nenhum de vocês, mas tem pessoas que têm o caso de levar para casa o aparelho de telefone sempre. Então, no final de semana, à noite, todos esses momentos, a pessoa está, é como se fosse de plantão, né, gente? Fica ali com o telefone, sempre com o telefone ali, e se alguém ligar, a pessoa vai atender, se alguém chamar, a pessoa vai ir no local atender. Então, isso também é estar à disposição, né, do empregador, tá? Então, nesses casos, tem que tomar muito cuidado, porque se um funcionário da empresa de vocês, ou um funcionário da empresa que vocês virão administrar, ficar com esse telefone, tem que tomar esse cuidado, porque, na verdade, a pessoa está dispondo do seu tempo para poder dispor do seu tempo de lazer, no caso, ou com a família em casa, para poder responder ou para poder ir atender esse cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do tempo à disposição, tá? Uma mudança bem importante nesse... Profe, Oi, pode perguntar. só deixa eu comentar. Não tem telefone da empresa, né? Mas, tipo, lá no cartório, lá, às vezes, assim, à noite, os advogados mandam mensagem para distribuição de um processo ou olhar as custas, algo, né, no... Não tô Coloca isso, advogado. citando nomes, né? Brincadeira. Não, mas a prof, Não, tipo, a gente não tem, né, lá do cartório, né, celular, só o telefone fixo, mas, tipo... não tem um telefone do trabalho, mas aí Isso, agora com a pandemia, daí eles ligam, tipo, no Vitor, que trabalha comigo, né, que a prof conhece, e aí, tipo, sábado à noite, pedindo certidão também, é bem complicado, mas é a justiça, aí a gente tem que acatar. então, na verdade, agora, e isso é bem importante que tu falou, para pegar um gancho que eu queria comentar com vocês. Estamos vivendo, chama, né, o que se fala de o novo normal, né? Tá tudo diferente, tudo é novo, mas o que não era normal antes, agora passou a ser normal, né? Então, eu te pergunto, só a título de exemplificar mesmo, para a gente poder comentar aqui. Isso acontecia antes também da pandemia ou só agora, com essa questão de home office? Olha, prof, acontecia, só que, tipo, bem raramente. Mas agora, com a da pandemia, igual a prof falou, é o novo, né? É algo diferente. E sabe o que preocupa nesse novo normal e a todos? O que preocupa é o seguinte, agora está dessa forma, e a gente espera que a gente consiga voltar a viver, não da forma com que a gente vivia antes, porque algum proveito a gente tudo isso, né? Mas a gente espera muito em poder, por exemplo, nós aqui voltar a ter aula na sala de aula. Meu Deus, eu espero, é tudo que eu mais espero, gente, porque eu acho que a interação, toda essa conversa, ela é muito importante e, enfim, eu prefiro o presencial, e eu prefiro o presencial para tudo. Mas, claro que algumas coisas vão continuar sendo, né, o que foi possível tirar proveito com essa situação, com certeza continua. Mas esse estar à disposição em diversos momentos
Isso é difícil, vai ser difícil, vai ser quase impossível a gente retirar, porque querendo ou não, e pegando de exemplo o judiciário mesmo, e qualquer outra empresa, né, que esteja com trabalho home office exclusivo, o judiciário, as pessoas acabaram passando os seus telefones particulares para que isso acontecesse. É mais fácil, gente, do que eu pegar um telefone fixo, ligar, do que mandar um WhatsApp, né? Então, é muito mais fácil. Isso, querendo ou não, vai acabar se tornando meio que uma rotina daqui para frente. Então, essa parte da agilidade, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da disposição, né? Então, o que eu queria falar para vocês com relação a isso, e que não está aí no material de vocês, eu quero que vocês lembrem muito bem, o período in itinere. Você sabe o que é o período in itinere? Alguém sabe? Prof, desculpa, repete a palavra. É período in itinere. Já ouviram falar? Eu não. Não? Alguém ouviu falar do período in itinere? Ninguém. Todo mundo em silêncio. Tá bom. Gente, assim, ó, não tá ali no material, mas é um assunto que eu quero falar para vocês, que é bem importante. Vocês sabem o que é, mas vocês não conhecem por nome, tá? Período in itinere é aquele período que você está em deslocamento para a tua empresa, tá? Então, é o trajeto, é o tempo de deslocamento, é o tempo de trajeto. Exemplo muito claro que nós tivemos aí foi na questão da obra de construção da usina Baixo Iguaçu, que as pessoas saíam aqui da cidade, aqui da cidade de Planalto, né, ou de Capanema, enfim, e iam até a usina e levavam um tempo bem considerável para chegar até lá. E por esse período, elas ganhavam para isso, ganhavam por estar em deslocamento, porque na verdade já saíam de casa, começa a trabalhar, alguns começavam a trabalhar, por exemplo, 10 horas, mas tinham que sair 8 horas de casa, 2 horas de deslocamento, 1h40. Então, antes da reforma trabalhista, as pessoas ganhavam para isso, ganhavam esse deslocamento, tá? Eles recebiam. Agora, com a reforma trabalhista, depois de 2017, as pessoas passaram a não mais receber pelo período in itinere. Então, esse deslocamento não é mais pago. Essa foi uma mudança bem importante com a reforma trabalhista, tá? Então, professora, mas eu gasto tanto tempo para chegar. Não tem problema. Quanto a isso, você não recebe mais. Então, essa foi uma mudança bem importante, que não estava no nosso script aqui, mas eu resolvi falar para vocês, porque é uma coisa bem corriqueira que acontece. Ô, prof, Daniela, pode antes esse nome, ele tinha outro nome? Eu não lembro, Não, eu não sei se está correto. É itinerário? Eu conhecia isso aí, mas eu conhecia por itinerário. Itinerário. É o mesmo sentido, né? Só que eu não conhecia, assim, a pessoa recebeu o valor desde que saía de casa. Eu só sabia que o trajeto que você percorre, se acontecer algum acidente, aí a empresa é responsável. Sim, não, mas isso não mudou, tá, Daniela? Essa parte de acontecer algum acidente, alguma coisa, isso a gente vai falar ainda também, isso não mudou, continua sendo responsabilidade da empresa, tá? Isso continua da mesma forma. O que mudou foi a questão de que a pessoa não recebe mais pelo deslocamento, tá? Mas é itinerário, itinere, pode ser que algum doutrinador chame dessa forma, tá? Mas é a mesma coisa, sim. Então, tem essa questão do período in itinere que a pessoa agora não recebe mais, tá? Então, isso é importante que vocês lembrem também. Gente, por que foi criado um capítulo da CLT para falar da duração do trabalho? Eu acredito que vocês devam lembrar que nós falamos lá no início sobre alguns conceitos relacionados quando que surgiu o direito do trabalho. Isso eu falei semana passada de forma bem rápida para vocês. Principalmente com a Revolução Industrial, porque com o surgimento das máquinas, as pessoas começaram a ficar muito tempo atrás de uma máquina à disposição do empregado, não, do empregador.
Então, a limitação da jornada de trabalho, esse capítulo, também surge para isso, justamente para evitar que as pessoas, os trabalhadores, não ficassem muito tempo trabalhando, tá? Muito tempo atrás da máquina, trabalhando sem ter uma limitação. Então, por isso que surgiu essa limitação nos horários de trabalho. Se não tivesse esse capítulo da CLT para falar da jornada de trabalho, poderia se exigir aí que o empregado ficasse 10, 22 horas de disposição e ficasse em casa só 2 horas. Claro que isso seria escravidão já, né? Mas justamente para isso que foi feito com que existisse essa limitação na jornada de trabalho. Mas, como nós sabemos que cada ramo de atividade tem horários diferentes. Por exemplo, eu não posso colocar o mesmo horário para um funcionário do escritório da advocacia, por exemplo, e para alguém que trabalha na área de saúde, que tem que ficar 24 horas no plantão, né? Então, é por isso que a gente não consegue fazer dessa forma. Então, o que a lei possibilita? Possibilita que sejam realizados acordos de compensação laboral, que é o próximo tópico de vocês aí. Então, o que seriam esses acordos de compensação laboral? Trabalhar mais num dia para trabalhar menos no outro, trabalhar um pouquinho a mais para não trabalhar no sábado, essas questões assim que são realizadas, que anteriormente a reforma trabalhista somente poderiam ser realizados acordos de compensação de jornada laboral se estivesse previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que a reforma trouxe? Trouxe essa possibilidade de continuar fazendo esses acordos de compensação, para não trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, trabalha um dia mais, um dia menos, e assim por diante, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Mas antes da reforma, isso era feito somente se constasse em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Depois disso, com a reforma, trouxe a possibilidade de fazer esses acordos entre o próprio empregado e o empregador. Então, facilitou o que antes era um pouquinho mais burocrático, é isso que a reforma trouxe. Mas, eu preciso lembrar para vocês, nós temos diversas modalidades de acordos de compensação de jornada laboral. Mas o trabalhador só pode utilizar um deles. Então, se eu tenho ali como trabalhador o Everton, aqui da lista. O Everton é um trabalhador lá da empresa X. Ele utiliza banco de horas. Ele vai poder fazer a jornada espanhola? Não. Vai poder fazer a jornada inglesa? Não. Ele vai ter que utilizar, exemplo, né, que são 4 os acordos de compensação de jornada laboral, ele vai poder utilizar apenas um deles. Vai ter que escolher, tá? Então, assim, se eu tenho banco de horas, que nós já vamos falar sobre banco de horas, se eu utilizo banco de horas, eu, cargo, funcionário, eu não posso utilizar outra forma, eu não posso simplesmente trabalhar 48 minutos a mais por dia para folgar no sábado. Não, eu tenho que escolher um dos acordos de compensação de jornada laboral, tá? Então, isso é importante, por isso que eu coloquei ali ó, em negrito, em sublinhado para vocês, que poderá ser utilizada apenas uma modalidade por trabalhador. Então, eu não posso fazer mais de um. A primeira forma de compensação de jornada laboral que nós temos aqui é o banco de horas. Banco de horas aqui, alguém de vocês tem banco de horas aí que participa de algum banco de horas? Alguma empresa? Eu também, prof. Eu participo eu trabalho com banco de horas. Interessante. Tá. Vamos por partes aqui. Everton, qual que é a tua empresa que tu trabalha? Sicredi, professora. Fernanda também? Profe, eu Sim, também. Sicredi. Sicredi. Quem mais que falou eu também? Na Betel. Taila? Isso. Betel. Ok. Então, nós temos 2 empresas aí. Alguém de vocês trabalhava nessas empresas antes de 2017 já ou não? Não, prof. Não, prof. Mas eu trabalhava Tá. no Mercado Luer, sim. E antes e depois. E entrou o banco de horas e eu tive que fazer uma escala diferente de horário mesmo. Eu já, profe. Tá. Cadê? Tu já trabalhava lá em 2017? Já, eu comecei em 2016. Tá. Então, no teu caso, pegou o meio da reforma ali. Beleza.
Gente, para quem não sabe o que é banco de horas, vamos começar pela conceituação, né? Alguns já sabem, outros talvez nunca ouviram falar. Então, o banco de horas, ele funciona como se fosse um banco mesmo. Você vai lá e deposita o teu dinheiro e depois você pode ir lá e pegar esse dinheiro de volta, tá? Então, e daí depois você vai poder compensar essas horas. Ah, tal dia eu vou sair mais cedo, tal dia eu vou ficar um pouco a mais nas minhas férias. Eu teria 30 dias de férias, vou pegar um pouquinho mais de férias. Então, são essas possibilidades. Pessoal, só um pouco. Tinha alguém tocando o interfone desesperadamente. Gente, então assim, o banco de horas faz esse depósito e depois faz a compensação. O que é muito importante eu colocar para vocês aqui é que necessariamente essas horas elas precisam ser compensadas em momento posterior, porém existem prazos para isso, tá? E outra coisa que não pode acontecer no banco de horas, eu estou ali no banco de horas e hoje eu cheguei no meu trabalho para trabalhar hoje, 26/8, e na hora que eu cheguei, falou assim, o empregador fala, pode ir para casa, vai embora e use um dia do teu banco de horas, hoje não tem movimento. Não pode ser assim, né, gente? Tem que ser programado para que o empregado possa também ter essa programação. Então, isso é bem importante. Essa compensação, a lei diz que essa compensação ela deve ocorrer, e isso sempre foi assim, anterior à reforma, e no máximo no período de 1 ano, tá? Mas, com a reforma, trouxe a possibilidade de não fazer somente através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Antes era somente quando existia um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho lá no sindicato que fizesse isso. Com a reforma, trouxe a possibilidade de fazer somente entre empregado e empregador. E em sendo entre empregado e empregador, ficou um pouquinho mais fácil de ser feito. Porém, quando for entre empregado e empregador apenas, o tempo limite para compensação das horas é de 6 meses, e não de 1 ano, tá? Claro, gente, que na prática existe uma certa flexibilização com relação a isso, porque às vezes não dá no período de 1 ano, às vezes não dá no período de 6 meses, o que não pode, que não é recomendado que se fique muito tempo sem fazer essa compensação, né? Então, depósito diário, um pouquinho por dia, vai sendo depositado ali. É muito importante que o empregado, tanto o empregado quanto o empregador, tenham essa planilha, e daí cada um vai organizar da sua forma, dizendo quantas horas tem extra, quantas horas já compensou. Isso é bem importante que o empregado tenha esse conhecimento de quantas horas ele tem ainda para compensar, que seja transparente isso, tá? Outro assunto que eu coloquei aqui é que se por acaso existir um rompimento do contrato de trabalho e o empregado tem horas depositadas no banco de horas, como que vai ser feito? É preciso ser feito o pagamento dessas horas, como se horas extras fossem, ou seja, com acréscimo de no mínimo 50%, e esse valor é calculado no momento em que o empregado está rescindindo o seu contrato, tá? Então, o banco de horas, ele é uma modalidade que já era muito utilizada e que passou a ser muito mais utilizada ainda depois da reforma trabalhista por causa dessa facilitação. Mas tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Por quê? Só um pouquinho, tá? Já tem... Hã? Posso comentar um negócio? Não entendi. Posso comentar um Pode, negócio? pode. Esse ano, Pode. devido à
devido à pandemia, surgiu um banco de horas que ele tem um nome o nome dele leva calamidade, uma coisa assim, né? Você me ouviu? Alguém está escutando o que ela está falando? Eu quis dizer que esse ano, como teve a pandemia, a gente teve um banco de horas, né? Que foi feito um acordo. Ele tem um nome que ele vale por 2 anos devido à calamidade. É considerado calamidade esse ano, uma coisa assim, sabe? Isso, que são momentos de situações que você não pode controlar, exatamente. O tal do novo normal, né? Quando surge uma situação diferente, existem inúmeras possibilidades, desde que tudo isso seja acordado e colocado no papel entre empregado e empregador, né? Por que é importante isso? Porque de hora que a gente tinha, geralmente eram de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses. Aí esse já foi feito para 2 anos direto. Esse eu não conhecia ainda, né? Não, mas esse não é um banco de horas previsto na lei. Então, realmente, você não tinha obrigação de conhecer. O que aconteceu? A jurisprudência acabou flexibilizando a questão da compensação das horas justamente por causa da situação atual. Mas isso não é algo que está constando em lei. Isso é algo que foi criado para flexibilizar diante do momento que nós estamos vivendo, tá? Por isso que você não conhecia. Traz essa possibilidade. Por isso que se diz, o recomendado é que se compensem no máximo 1 ano. Quando for o acordo entre empregado e empregador sem ser acordo coletivo, 6 meses. Mas isso é recomendado. Diante de qualquer situação diferente da realidade, da normalidade, pode sim se estender. É por isso que se estendeu nesse caso aí que você está falando, tá, Taylor? Gente, então assim, o banco de horas, ele tem requisitos objetivos e requisitos subjetivos. É muito importante, eu não posso simplesmente resolver hoje que eu vou fazer ali um banco de horas para os meus funcionários e não colocar nada no papel e não fazer prestação de contas nenhuma. Não é válido daí não é banco de horas, você está fazendo errado, tá? Então, tem que ter esses requisitos. Se é um requisito escrito, tem que estar escrito, tem que constar num acordo, para que a pessoa não tenha esse problema depois, tá? Então, não é de alegre ir lá e começar a fazer banco de horas. Tem que ser de forma correta. Entendido? Tem que ter esses requisitos presentes. Ô, prof, uma pergunta. Pode. A hora extra de final de semana, sábado e domingo é modificado? O valor? Não. O adicional de hora extras, ele é de, no mínimo, 50%. O que acontece é que você ganha mais do que os 50% é quando você está utilizando o teu repouso semanal remunerado. Você está abrindo mão do teu repouso semanal remunerado, só que daí você tem que ganhar uma folga em outro dia, que é o último assunto aqui de hoje, o último lá do repouso semanal remunerado, tá? Daí você tem que folgar em algum dia, eu não posso, você vai receber a mais por trabalhar no domingo, por exemplo, mas mesmo assim, além de receber a mais, você tem que ter um dia de folga na semana seguinte, que não pode ser suprimido o repouso semanal remunerado. Senão vira escravidão, né, gente? Gente, regime 12 por 36. Esse aqui é muito simples de vocês imaginarem, né? Esse é um regime que ele é utilizado há muito tempo, principalmente nas áreas de segurança e de saúde, que exige plantão 24 horas. Normalmente é saúde e segurança, que a gente consegue, assim, de cara, já imaginar essas pessoas que trabalham 12 horas e folgam 36. Então, é um regime de compensação muito utilizado no Brasil e ocorre dessa forma. A pessoa trabalha 12 horas, folga 36. Então, os policiais, assim, a área de saúde, que exige plantão 24 horas também, é dessa forma. Também, o regime 12 por 36, ele antigamente, antes da reforma, ele era somente quando tivesse acordo ou convenção coletiva. Com a reforma, também trouxe a possibilidade de ser feito num acordo individual entre empregado e empregador, tá?
Banco de horas, então, regime 12 por 36, e só lembrando que quem tem banco de horas, por exemplo, não pode aplicar o 12 por 36. Quem tem banco de horas não vai aplicar a semana espanhola. Não pode acumular as duas, tá? A lei não pode. Não que isso não aconteça, é possível que aconteça, mas tá errado daí, tá bom? Semana espanhola, gente, nós temos duas, semana inglesa e semana espanhola, não vão confundir. A semana espanhola também é uma característica. Algumas empresas utilizam ela como sendo, numa semana a pessoa trabalha 48 horas e na outra semana trabalha 40, tá? 48 e 40 horas. Por que isso? Porque aí trabalha um sábado sim, um sábado não, e assim por diante. E na média, então, no final vai fechar a média de 44 horas semanais, que é o máximo permitido. Então, a única coisa que em uma semana vai trabalhar mais 4 horas e na outra semana menos 4 horas do que permitido. Bem simples a semana espanhola. A semana inglesa, gente, é a modalidade de compensação de jornada laboral mais utilizada no Brasil. É que mais se utiliza. Por quê? Em alguns casos, se trabalha mais horas, o mesmo período, a mais famosa é essa, você trabalha ali, salvo engano, não fiz o cálculo aqui, 48 minutos por dia a mais e não trabalha no sábado. Ou trabalha uma hora a mais na segunda, uma hora... E assim vai mesclando para que a pessoa possa trabalhar alguns minutos a mais ou algumas horas a mais em alguns dias da semana para não trabalhar no sábado. Mas o que muda? Muda que muitas pessoas preferem não trabalhar no sábado. E financeiramente, tanto para a empresa quanto para o empregado, é importante, porque evita um deslocamento. Então, se a pessoa mora longe, a pessoa reside aí longe do seu trabalho, e ela trabalha 5 vezes por semana, é uma coisa. Se ela trabalha 6, às vezes ela precisa se deslocar dessa distância para poder trabalhar somente 4 horas no sábado. Então, por isso que a lei traz essa flexibilização para que a pessoa possa trabalhar alguns minutos a mais e não trabalhar no sábado, evitando, assim, o deslocamento, tá? Então, essa é outra modalidade de compensação. Eu coloquei aqui, gente, as modalidades de compensação mais utilizadas, né, que na prática a gente utiliza cada vez mais, mas algumas modalidades, elas nem tem um nome. Que a pessoa possa fazer esse acordo de duração de jornada de uma forma que fique bom tanto para empregado quanto para empregador, tá? Então, é bem importante vocês saberem que existem essas modalidades de compensação. Talvez muitos de vocês participem de alguma, né? E o fato é que isso sempre aconteceu, mas antes não era... não precisava, ou melhor, teria que ser documentado através de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora surgiu, então, essa possibilidade de não precisar documentar no sindicato, né? Documenta só entre as partes ali no acordo individual. Ok? Gente, com relação aos acordos de compensação de jornada laboral, entenderam? Tem alguma dúvida? Ninguém? Tranquilo, prof. Beleza, então vamos lá. Agora, gente, nós vamos falar dos intervalos. O que são os intervalos? É aquele momento que você tem no meio do expediente, ou alguns intervalos no final do expediente até o próximo, que você tem ali um momento para descanso, para lanche, enfim, para o que você bem entender, né? Alguns intervalos a gente utiliza para o almoço, né? Que é na hora do meio-dia. A maioria das pessoas tem esse intervalo aí para o almoço. Quando as jornadas são menores, normalmente não é para o almoço, mas sim para um lanche, né? Dependendo do tamanho da jornada da pessoa, dependendo do tamanho da fome da pessoa também, né? Mas o fato é que os intervalos, ele é um momento para que o empregado possa repor as suas energias daquele momento trabalhado, seja com alimentação, seja com descanso, mas que faz com que o empregado não esteja à disposição do empregador naquele momento, tá? Gente, o que mudou com relação aos intervalos? Depois nós vamos falar do que são esses intervalos, mas eu quero dizer para vocês o que mudou com a reforma trabalhista com esses intervalos. Antes da reforma trabalhista, você teria que conceder ali
nas jornadas de até 6 horas, 15 minutos, e nas jornadas acima de 6 horas, de 1 a 2 horas de intervalo intrajornada, que é o intervalo ali no meio da jornada. Se você não concedesse essa 1 hora de intervalo, você teria que remunerar 1 hora como se hora extra fosse, tá? Então, assim, teria que almoçar do meio-dia 1, mas na segunda-feira a Tati precisou ficar até um pouquinho mais tarde. Ela precisou trabalhar até meio-dia 15 e voltou 1. Então, 15 minutos ela perdeu desse intervalo, tá? Antes da reforma, se ela perdeu 15 minutos, ela tinha direito a receber 1 hora de adicional, ou melhor, de intervalo intra-jornada, como se fosse hora extra. 1 hora por 15 minutos, tá? Depois da reforma, mudou o seguinte, agora se ela perdeu 15 minutos, ela vai receber só esses 15 minutos de hora extra, porque o resto ela usufruiu, tá? Então, isso é importante vocês saberem que mudou. Antes da reforma, então, se você saiu 1 minuto depois, você usufruiu só de 59 minutos de repouso semanal remunerado, você ia receber mesmo assim os 60 minutos, como se hora extra fosse. Agora, depois da reforma, então, você recebe somente por aquele 1 minuto que você deixou de ganhar, tá? Como se fosse hora extra. Entenderam isso, gente? Ficou claro para vocês? Sim, prof. Sim, prof. Beleza. Sim, prof. Sim, prof. O que é, então, o intervalo intrajornada ou o intervalo comum que nós chamamos? Cuidado, intrajornada e interjornada, tá? Intra é dentro da jornada e interjornada é aquele entre uma jornada e outra, tá? Então, o que é o intervalo intrajornada? É aquele mais curto, aquele que ocorre normalmente para o almoço ou para o lanche, que deve durar quando as jornadas forem até 6 horas, tem que ser no mínimo de 30 minutos, tá? E aquelas que excedem as 6 horas tem que ser de 1 a 2 horas de intervalo, tá? Então, o almoço nosso, ele tem que ter de 1 a 2 horas, segundo a lei, tá? Quando a gente sai, trabalha no horário do almoço, a gente tem que ter de 1 a 2 horas para ir para casa, almoçar e tudo mais. Porém, no entanto, todavia, sempre veio uma vírgula no direito depois da afirmação, né? A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade de reduzir de 1 hora para 30 minutos apenas, tá? Então, agora tem a possibilidade de fazer com que o empregado tenha somente 30 minutos de intervalo e não está errado, tá? Mas para isso acontecer, precisa constar em acordo com a convenção... Apaga essa parte, não tem nada de acordo com a convenção coletiva, precisa constar em um acordo realizado entre as partes, ou em acordo com a convenção coletiva de trabalho, tá? Então, se eu, lá com os meus funcionários, eu decidir que eles vão ter só 30 minutos de intervalo, e para eles estiver bom também, eu vou colocar ali que terão só 30 minutos de intervalo, porque aí vai sair mais cedo, mais tarde, no final do expediente, ou vai entrar mais tarde no início do expediente, no dia seguinte. Mas tudo isso, lembrando, não posso começar a fazer de alegre, tá? A lei fala em 1 a 2 horas. Se eu for diminuir isso para menos de 1 hora, eu preciso fazer esse acordo aí e colocar no papel para ficar com 30 minutos. Senão eu vou ter que pagar como se fosse hora extra, tá bom? E o intervalo interjornada, gente, é o intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas que tem que ocorrer entre uma jornada e outra. Então, eu trabalho 8 horas diárias, né? Eu preciso ficar 11 horas, no mínimo, sem trabalhar até iniciar a próxima jornada, tá? Então, esse intervalo aqui é mais fácil da gente imaginar, né? Normalmente, fecha ali a empresa no final do expediente à tarde e no dia seguinte começa a trabalhar cedo novamente, tá? Então, isso é um pouquinho mais difícil de não ser concedido, mas, né, tem essa possibilidade aí, e por isso que a lei traz esse intervalo interjornada. Ok? Gente, com relação aos intervalos, ficou alguma dúvida? Tranquilo, Tá na hora da prof. prova? Dúvida só na hora da prova. Na hora da prova, beleza.
Gente, então, o nosso último assunto de hoje é o repouso semanal remunerado. Perceberam que nem teve desenho hoje, né? Eu só estou desenhando as minhas folhas aqui. O repouso semanal remunerado, ou que é o RSR, repouso semanal remunerado, ou algumas pessoas chamam de descanso semanal remunerado, é DSR, né? O que é esse repouso semanal remunerado? É um período de 24 horas consecutivas que a pessoa não está trabalhando, não está à disposição do empregado, ou melhor, do empregador, e está recebendo por isso, tá? Sabe o domingo, que vocês, em regra, não trabalham, alguns de repente trabalham no domingo e folgam no outro dia, vocês estão recebendo por aquele dia. Então, está incluso lá no salário de vocês o repouso semanal remunerado. Então, por mais que você não esteja prestando serviços, você está recebendo por aquele dia que você trabalhou. Porém, existem alguns casos que as pessoas perdem o direito à remuneração do repouso semanal remunerado. Existem 2 requisitos, e aí eu não sublinhei, mas eu quero que vocês sublinhem: assiduidade e pontualidade. Então, são os 2 requisitos para que a pessoa mantenha a remuneração. Então, assim, eu tive naquela semana uma falta injustificada. Eu acordei tarde, resolvi não ir trabalhar, não estava num dia bom, não justifiquei a falta, mas não fui trabalhar, tá? Isso tira a minha assiduidade. Se eu faltei injustificadamente um dia na semana, eu perco o direito ao repouso semanal remunerado, sim ou não? O que vocês me dizem? Sim. Mais alguém? Dependendo do dia, eu acho, depois da quarta ou da quinta-feira, perde. Segunda e terça, acho que não. Gente, as 2 respostas estão parcialmente corretas, tá? Não, você não perde o direito ao repouso semanal remunerado. Você perde o direito à remuneração do repouso semanal remunerado. Você vai folgar, certo? Se não tiver assiduidade e pontualidade, você vai folgar sim. Você não vai trabalhar no domingo, mas você não vai receber por esse domingo. Entendido? Então, tome muito cuidado com isso. Pode ser pegadinha na prova. Não que eu goste disso, né? Mas quem sabe, tá aí dando sopa, né? Tomem cuidado com isso, gente. Assiduidade e pontualidade são requisitos para manter a remuneração do repouso semanal remunerado. Então, a pessoa não vai trabalhar, mas vai receber se ela tiver essa assiduidade, essa pontualidade. Se ela não tiver assiduidade e pontualidade, ela não vai trabalhar da mesma forma, mas também não vai receber, tá bom? Então, é o direito à remuneração que se garante pela pontualidade e assiduidade na semana anterior, tá bom? O que a reforma trabalhista trouxe com relação ao repouso semanal remunerado? Trouxe a possibilidade de uma negociação maior com relação ao dia que será essa folga. Antes da reforma trabalhista, dizia que deveria ser preferencialmente aos domingos, tá? Preferencialmente aos domingos. Então, se quisesse fazer em outro dia, não teria problema, porque era preferencialmente aos domingos. Mas um domingo por mês, a pessoa precisava folgar, tá? Era a regra que um domingo, pelo menos, uma folga, pelo menos, teria que ser no domingo, tá? Com a reforma trabalhista, então, trouxe a possibilidade de ser em outro dia da semana. Mas, assim, existem muitos tribunais que ainda não estão aceitando que não tenha pelo menos um domingo de folga por mês, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, de olhar o entendimento jurisprudencial no momento histórico que está sendo concedida a folga, para ver se não terá que ser no domingo essa folga desse empregado, tá? Então, o repouso semanal remunerado é um direito, continua sendo um direito. A única coisa que foi flexibilizada é que não será necessariamente aos domingos, tá? Pode ser em outro dia da semana. Se colocava no domingo, porque é um momento em que os filhos também não têm aula, que normalmente as outras pessoas não trabalham, a regra é a folga no domingo, né? Mas existe essa possibilidade de ser em outro momento, mas tem que fazer esse acordo também entre empregado e empregador para saber qual é a melhor forma de ser aplicado, tá bom? Gente,
Com relação a esses assuntos de hoje, jornada de trabalho, intervalos, compensação, repouso semanal remunerado, ficou alguma dúvida para vocês? Tem alguma coisa para me perguntar? Ô, prof, não dúvida, eu quero fazer um comentário. Quando você falou lá atrás sobre que com a reforma trabalhista, sobre a pessoa agora ter que pagar as custas processuais, quem entra também o empregado, né? Que no caso antes era a parte, entre aspas, tipo a prejudicada, né? A mais frágil. Então, assim, eu acho que aí você comentou que teve até uma diminuição, né? De processos trabalhistas, né? Mas eu acredito assim, ó, pode ter sido isso também, mas eu sou de uma cidade grande, agora de um tempo para cá pequena, né? Eu vejo assim que muitas pessoas não entram com uma causa trabalhista por medo, não por ter que pagar um advogado, as custas processuais e tal, porque tem medo de entrar. Eu mesmo conheço 2, 3 que falam, a pessoa tá errada, a empresa, ela tem direito e ela fala, eu não vou entrar porque senão ela vai me prejudicar, eu não arrumo outro serviço, eles vão queimar meu filme, então isso é bem complicado também, né? Só que não pode, né? Na verdade, sim, Daniela, esse é um problema realmente que todas as pessoas enfrentam e todas as pessoas relatam quando procuram para ação trabalhista. E esse medo, esse temor de ser prejudicado nos próximos empregos. E eu não sou hipócrita de dizer para vocês que não prejudica, sabe? Realmente, tem empresas que fazem uma ligação, prejudicam de certa forma. Evidente que você está indo atrás de direitos teus. Não tem nada de errado com fazer uma ação trabalhista. Porém, infelizmente, a justiça, ela coíbe isso. Se você fizer isso, ou melhor, se você sofrer isso e conseguir provar isso, você vai receber dano moral na justiça do trabalho, tá? O problema é conseguir provar. O problema é quem vai se envolver com isso, quem vai comprovar isso. Então, em cidades menores, principalmente, tem muito problema com relação a isso. As pessoas têm muito preconceito com relação a isso. Sabe que hoje, pegando o gancho, hoje eu tive um caso de um cliente aqui que claro, por telefone, né, gente, porque eu estou em isolamento, vamos deixar claro isso. O cliente me mandou os documentos e eu falei, olha, tá faltando tal documento. Ele me disse assim, não, porque eu não entendo nada disso, eu tinha mandado pelo correio. Eu não entendo nada disso porque meus documentos são limpinhos, eu nunca entrei no fórum, porque não sei o quê, que problema é entrar. Eu falei, gente, se fosse por sujar documento por entrar em fórum, eu não teria nem documento, né? Eu também entro, não há problema nenhum em entrar no fórum, não há problema nenhum. O Murilo também trabalha lá dentro. Qual que seria? Então, suja documento entrar no fórum. As pessoas têm muito esse preconceito de dizer assim, não, tá envolvido com justiça, tá isso, tá aquilo. Gente, às vezes você tá indo na justiça justamente porque você não teve outra solução. Ou alguém vai de alegre querer se incomodar lá no fórum, uma ação, né, buscar testemunha, precisar de um processo, precisar de um advogado. Ninguém vai ter solução. É opção que você vai buscar. Só que não tem nada de errado em ir atrás exercendo teus direitos de cidadão, né? Mas a gente vê muito as pessoas terem esse preconceito. Eu nunca entrei no fórum. Significa que ninguém te acionou ou que, graças a Deus, você nunca precisou acionar ninguém, né? Então, não é um defeito ter que entrar no fórum, mas esse preconceito existe sim, com certeza. Daí, você ligou o microfone ali? Pode ligar novamente para falar. Agora tu deixa falar. Não, prof, eu só ia dizer que estava cortando, mas aí voltou ao normal e eu desliguei. Voltou. Então tá bom. Mas muito bem colocado, Daniela. Realmente as pessoas têm muito medo. Só que reforço para vocês, se conseguir comprovar, dá um dano moral, e o dano moral no justiça trabalha bem salgadinho, tá? Bem carinho. Mais alguém tem algum comentário para fazer? Alguma pergunta? Não? Ninguém? Tá bom nesse ritmo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo se entender nesse ritmo que nós estamos trabalhando? Estou procurando não pôr muitos tópicos por dia para não atrapalhar.
Vocês estão conseguindo se entender? Sim, prof. Então tá bom. Semana que vem eu acho que nós teremos um trabalhinho aí dessa disciplina para a gente poder concluir, para ter aí a nota também. Beleza? Eu vou fazer a chamada e depois disso vocês estão dispensados, tá bom? Aline? A Aline estava aí até agora, né? Tá aí, eu acho. Daiane? Presente, prof. Daniela? Presente. Everton tá ali. Fernanda Laura. Oi, prof. Presente. Fernanda Malacarne. Presente. Fernanda Nayara. Presente. Franciane. Franciane não tá aí, né? Estava antes? Não lembro de ter visto. Júlio? Participando, gente, de alguma aula? Júlio não, nenhuma. Nenhuma? Tá. Não sou eu o problema, então. Presente. Júnior? Presente. Lucas? Presente. Marcelo? Marco Antônio? Presente. Murilo? Presente. Rosângela? Prof, a Rosângela tá com o celular quebrado, mas ela respondeu ali no chat. Ela tá aí. Ah, respondeu ali, verdade. Sandy? Presente. Tatiane? Presente. Tayla? E a Thay? Beleza. E o Diogo, que está no projeto lá, né, do segundo período. Uhum. Pessoal, oi? Travou tudo. Oi. Oi. Acho que a Thalia respondeu para ele, né? Isso, prof, presente. Tá bom. Pessoal, então, obrigada pela participação de todos vocês. Nos encontramos na próxima segunda para outra disciplina e na próxima quarta para essa. Tá bom? Bom final de semana para vocês, se cuidem e até daqui uns dias. Igualmente, prof, Boa noite, melhoras. prof. Obrigado. Boa noite, Melhoras. Melhoras. Até mais. Se cuida. Boa noite. Boa noite.